E vamos partir lá do que a gente viu, né, da aula anterior. Então, vamos lá. Compartilhar aqui minha tela. Na aula anterior, nós havíamos trabalhado aqui, né, dentro do site aqui do W3 School, né, nós trabalhamos um pouco do conceito básico, né, que é um HTML, né, como funciona a estrutura e básica, né, de uma página web. Então, lembrando que eu vou sempre seguir aqui o W3 School para ficar mais fácil para vocês estudarem, né. Então, a gente viu um pouquinho aí de uma estrutura básica, né, da parte web, né. Então, hoje nós vamos ver os itens para trabalhar com elementos, cabeçalho, parágrafo, estilos, né, formatos, e vamos seguindo aí. Lembrando, qualquer dúvida, estou disponível na ETEC, basta você conversar comigo lá, né, não precisa ter vergonha de ir lá e bater na porta, que eu vou, assim, o máximo que possível, estar atendendo vocês. Então, nós estamos usando o VS Code, né? Então, só para lembrar como é que abre esse sistema, é só digitar lá VS Code lá no seu computador, ele abre. Então, aqui a gente vai abrir nosso projeto da aula anterior. Então, arquivo, né? File, Open Folder. Como eu estou salvando aqui no pendrive, então, no meu caso aqui, eu criei uma pasta chamada projeto HTML traço primeiro H e criei essas pastas aqui, né? CSS, né, imagens e JS. Aí eu vou selecionar pasta e aí a estrutura está aqui. Para ficar colorido desse jeito, né, lembra? Então eu vim aqui nas extensões e instalei o Material Icon. Material Icon Team. Só procurar aqui na barrinha esse mesmo nome, instalar, ele fica colorido. Desse jeito aqui. Então vamos lá. Novamente, para criar nossa estrutura base, a gente tem que sair fora das pastas, né? Então, clicar aqui dentro da estrutura, clicar aqui no botãozinho aqui, New File, vamos colocar lá, terceiro. Vou chamar terceiro, mas vocês podem chamar o nome que achar mais adequado aí. Só não esquecer de colocar a extensão .html, né? Ele criou a pastinha lá no pendrive, no meu caso, e aí eu preciso criar a estrutura base. Na aula anterior eu mostrei para vocês, né, passo a passo, né, mas como a gente vai dar continuidade nas aulas aqui, a gente pode criar ou com um ponto de interrogação, de exclamação, da Enter, ele cria toda a estrutura, ou digitar HTML, e aí vocês vão vir aqui na versão 5 aqui. Então, e aí, escolheu ali, só dá Enter, né, só dá Enter ali, e ele vai carregar a página para vocês. Aqui, pessoal, o conceito básico é o doctype, que é uma tag de linha, o HTML, que ele começa aqui e termina aqui embaixo, quer dizer, o bloco todo dele aqui, que é HTML. Dentro desse bloco, eu teria aqui o cabeçalho, que é o vídeo aqui, né? E o body, que é onde vai construir sua página web. Tá? Bom, quando você cria a estrutura base aqui da página HTML, ele tem aqui o que nós vimos na aula passada, que é propriedade igual o valor em aspas duplas, né? Nesse caso aqui, eu tenho a tag, né? Que a gente vai trabalhar ali,
propriedade, e aqui o valor. Toma-se como exemplo essa tag aqui, mas todas as tags têm a mesma característica. Tá? Então, aqui tem a propriedade língua e a gente vai colocar aqui que é PTBR. Significa que nós estamos trabalhando no português Brasil, a nossa estrutura de posicionamento aqui de linguagem. Tá? No cabeçalho, por ser aqui PTBR, ele trabalha aqui com o que nós chamamos de caractere 7, né? Que é o char 7, que eu falei para vocês que eu vou passar depois nas aulas, para vocês poderem ter. Nós vamos usar o TF8, porque nós estamos trabalhando com o português Brasil aqui, né? E aí, ele tem aqui o título da página, vou escrever terceiro aqui. Nós estamos trabalhando com esse arquivo aí, depois a gente vai otimizar cada vez mais. E aqui embaixo, eu tenho aqui o que nós chamamos de metaname. O metaname aqui, nesse caso aqui, ele está usando como valor o viewport, significa que ele vai se adaptar a qualquer device, né? Então, isso aqui ele vai se adaptar a qualquer device. Device né, celular, né, TV, relógio. Então, ele vai se adaptar a esse conteúdo, né, content, e a escala inicial dele aqui é de 1.0, quer dizer que ele vai ter a escala dele, independente do seu device, ele vai deixar sempre do tamanho adequado ao seu device e vai suportar a estrutura dele. Tá? Então, a gente vai ver isso aqui mais na parte que tem muito a ver com a parte de responsividade, né? Responsividade do seu site. Tá? Então, quando a gente estiver trabalhando a parte de responsividade, a gente vai trabalhar com esse conceito aqui. Tá? Bom, aqui é o seu título. Caso você for... depois a gente vai colocar ícones, algumas coisas vai estar funcionando aqui. Tá? E aqui na parte interna, que é a parte do corpo da sua página web, a gente vai começar a colocar conteúdos, né? Uma coisa importante aqui, que vocês podem depois tá vendo, como é que eu coloco comentário dentro de uma página web, né? Comentário é quando você quer escrever alguma coisa dentro do seu site que não possa estar compilando junto. Então, por exemplo, aqui, um comentário. Isso aqui não vai aparecer na hora que você estiver interpretando esse código aqui, né? Então, se você for na sua pastinha lá do seu projeto, né? A pastinha do seu projeto lá, aí está aqui, ó, terceiro, clica duas vezes, ele vai abrir o site lá, ó, e aí não vai aparecer nada dele lá. Tá? Então, aqui em cima está o título que você colocou, já já a gente vai aprender a mudar o ícone aqui também. Aqui é o lugar que você vai estar interpretando sua página. Tá bom, vamos lá. Um comentário serve para você dizer o que você quer. Por exemplo, eu quero falar aqui, inserindo tags. Aí eu posso, agora sim, colocar as tags. Então, por exemplo, eu tenho algumas tags específicas, né? Tag de parágrafo, né? Você coloca o P lá, parágrafo. Por exemplo, aqui, estou inserindo um parágrafo. Agora sim, essa linha, ela vai aparecer na hora que você tiver com o seu site lá. Então, se você estiver aqui no site, ou você vem aqui e recarrega, ou pressiona F5 do seu teclado, ele recarrega ali. Eu estou deixando maior aqui para você poder ver como é que funciona.
Nós vimos na aula passada as tags de título. Então, H1 é o título maior que tem, né? Esse é um título base aí, que eu pode dizer. Você dá um F5 lá, ele já pula uma linha, tá vendo? Então, aqui, as tags parágrafo pula linha, tá vendo? Título pula linha. Então, essas tags, elas são tags que além de você colocar ela dentro da estrutura, ela vai pular linha para você também. Tá? É, então, aqui, seguindo os, aqui nosso Data School, então nós temos aqui os elementos, que são diversos, né? Ó. Então, os elementos, aqui está em inglês, né? Você pode traduzir em português, botão direito do mouse aqui, traduzir em português. Cuidado traduzir em português, que as tags também pode estar traduzindo junto, né? Então, aqui eu tenho a tag de título, tag de parágrafo, como eu sei para vocês, tá vendo? Eu tenho aqui uma tag que ela não escreve nada, mas ela pula a linha. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui um BR, né? Escrever BR aqui, ó. Tá vendo? Ele não faz o final dele, né? Então, mas ele pula a linha. A hora que você vê aqui no seu site, né, dá um F5, ó, ele pulou mais uma linha aqui, né? Então, essa tag BR é uma tag que não tem nem nada, né? Então, ó, ele diz aqui, ó, alguns elementos HTML não tem conteúdo. BR, por exemplo, é um. São chamados de elementos vazios, né? Elementos vazios não tem uma tag final, que eu acabei de falar para você, tá vendo? Bom, eu tenho os elementos alinhados, né? Que é o HTML, o body, né? Que são alinhados entre eles, quando você coloca aqui, tá vendo? Tem o HTML, o doctype, né? HTML, abre e fecha, e o corpo aqui, você já faz todo o alinhamento. Tá? Então, esses aqui são alguns elementos que você pode ter aí da parte web. Mostrou aqui o elemento vazio, que eu acabei de mostrar para vocês, né? E no HTML, pessoal, colocar parágrafo maiúsculo, parágrafo minúsculo, BR maiúsculo, BR minúsculo, o HTML não tem essa diferença na tag. Na tag, no conteúdo tem. Mas, pela documentação, inclusive está dizendo aqui, ela exige que seja a letra minúscula. O ideal é que seja a letra minúscula, é uma boa prática, né? Então, não é obrigatório, mas eu recomendo que você faça isso. Tá? Então, vamos para o próximo item aqui. Então, todos os elementos, eles têm atributos, né? Então, uma coisa importante, pessoal, que você tem que entender, é quando a gente fala assim, ó, eu estou trabalhando com a tag. Então, vou chamar isso aqui de tag. Qualquer outro nome que tem também, elemento, né? Qualquer outro nome que tem também, né? Nós chamamos de componentes também. Às vezes você vai ouvir a gente chamar essas tags de elementos ou de componentes. Então, vocês vão ouvir falar muito lá, quando a gente estiver trabalhando junto lá, na parte do PHP a gente vai falar bastante. Vamos lá. Então, são atributos, né? É, todos os elementos HTML possuem atributos. Então, vamos lá. Um dos atributos que são bem verificáveis aí é para alguns elementos do tipo UARC. Então, vamos lá, fazer esse elemento aqui. Então, o que é essa tag A? Eu vou colocar ela do jeito tradicional, então vou colocar aqui, ó, A, fecha A. Né? O que esse elemento A ele faz? Né? Ele cria ele cria uma forma de você clicar em cima dele e ele ir para algum lugar. Né? Então, por exemplo, aqui é clique aqui. Né? Então, se você for lá na sua página,
né? Dá um F5 lá, né? Ele vai criar aqui um elemento, clica aqui, só que ele não está levando para lugar nenhum. Então, eu preciso terminar de fazer esse elemento funcionar aqui, né? Como é que eu faço para terminar esse elemento funcionar? De cara, você já vai lá e faz, né? Quando eu coloquei o A aqui, ó, na primeira vez, ele já colocou a tag href, né? Mas para eu poder terminar aqui, ele tem uma propriedade, né? Que é um atributo chamado href. O href, você coloca o igual, aspas duplas, aí o que vai acontecer agora? O H, né, é referência, né? Você vai levar o H cria o H é de hipertexto e aqui o de referência, né? De referência. Vou colocar aqui em português só para você poder entender, tá? Então isso que significa um hipertexto de referência. O que é um hipertexto? É uma tag de ligação para algum lugar, né? Então, quando você chegar aqui, ó, ele criou agora uma possibilidade de você ir para algum lugar, tá vendo? Hipertexto de referência. Olha lá. Perceba que aqui, quando eu posiciono o mouse, né, na parte inferior aqui, ele fala para onde ele vai, tá vendo? Como ele não vai para lugar nenhum, né, aqui, pessoal, eu coloco o endereço para onde ele vai. Para onde o texto, para onde o clique irá. Vou colocar aqui. Só que para onde ele vai, eu não sei ainda. Então, a gente pode colocar um hashtag aqui dentro, que aí ele vai para ele mesmo, no mesmo lugar. Isso aí a gente usa muito para teste, né? Quando a gente vai fazer um teste, ó, eu clico, ele continua no mesmo lugar, tá vendo aqui, ó? Aí ele coloca aqui para onde ele foi, ó. Então ele leva para esse lugar e aí você pode fazer ele ir para o lugar que você queira, né? Já já a gente vai trabalhar em cima desse conteúdo aí para vocês poderem entender. Ó, neste caso aqui, ele está levando, ó, hipertexto de referência está levando ele para a página do próprio W3 School, tá vendo? Então, um outro exemplo, né, de tag imagem. Então, tem aqui, ó, IMG. Tag IMG é uma tag que vai levar você, né, para algum lugar, né? Então, ó, ela não fecha aqui no conteúdo, né? Ela é uma tag que ela é por ela só. Se eu colocar aqui e der um F5, né, não vai ter nada aqui, né? Até eu passar o mouse no nada, ele não vai aparecer. Então, tem que colocar a referência dela também. No caso da referência da imagem, é um SRC, né? É, de Source, né? É, de Source Recurse Creator, né? Onde eu vou ter lá o local de busca da minha imagem. É a mesma coisa que acontece com a parte do A, mas o A cria um link de referência e a imagem, ela vai colocar a imagem aqui na hora que você for trabalhar, tá? Então, mesma coisa, se eu não tiver imagem nenhuma, eu costumo, pessoal, fechar assim, ó, com a barrinha apontando para o lado direito. Aqui é a barrinha. Ele não exige que você faça isso. Mas se você digitar aqui MG aqui, der um Enter, ó, ele não vai colocar barrinha. Mas se você não quiser colocar também, não tem problema, tá? Não vai dar erro nenhum. Aqui, pessoal, ele está criando uma propriedade aqui para você colocar a imagem. E eu tenho uma outra propriedade que é para você colocar o nome da imagem. Por exemplo, aqui, o Alt aqui, então, por exemplo, coloco a imagem aqui qualquer, né? Imagem qualquer. Aí eu vou lá
e coloco o significado dessa imagem aqui. Então, por exemplo, vamos dizer que nós colocamos a imagem de flores aqui. Não é assim que coloca, pessoal. Depois a gente vai colocar a imagem certinho. Aí eu coloco esse áudio, coloco assim, ó, flores. Digo que essa imagem que eu estou colocando se refere a flores. Quando eu faço isso, o que esse áudio significa? Significa que quem tiver deficiência visual pode usar o leitor. Tem software que faz leitura, né, de tags, e o software vai fazer leitura desse tag e vai fazer a leitura dessa imagem, ó, imagem de flores. Então, se você deixar detalhado aqui, por exemplo, ó, imagem de flores, né, de flor, imagem de flor, pronto. Aí o que vai acontecer? Quando passar o mouse aqui em cima da imagem, ele não vai ver por conta da deficiência visual, mas o software que faz a leitura vai ler para ele a imagem de flores. Tá? Então, isso aí é a parte que você usa de semântica, né? Nós chamamos essa estrutura aqui de semântica web. Semântica web. Tá? Nós vamos aprender também o que significa isso, tá? No nosso trabalho aqui. Tá? Então, aqui também está dizendo aqui, ó, eu tenho lá uma URL, que é o endereçamento que eu estou trabalhando aqui, que faz parte do atributo. Tá? Então, aqui também está explicando o atributo alt, né, como é que funciona. Então, como é que a gente faz para colocar uma imagem realmente aqui? Então, vamos usar um exemplo aqui. Eu vou entrar num site aqui que eu costumo utilizar para poder pegar imagens. Eu tenho dois sites, né? Um de ícones, né? Eu uso aqui, ó, icons, olha aqui, ó. Aí eu posso entrar aqui, aí eu tenho as imagens. E eu tenho o Pixabay. Pixabay também é um banco de imagens, tá? Mais de 1 milhão de imagens grátis. Muito cuidado aí no uso da imagem, porque quando a imagem é de outras pessoas, né, é complicado por conta da lei, né, que você pode ferir aí na hora de você estar com a imagem. Essa parte aqui de cima, pessoal, é a parte paga, tá? Aqui de baixo é a parte gratuita. Aí você escolhe a imagem que você quer, né? Então, pegar aqui, por exemplo, terra. Aí vai mostrar aqui algumas imagens, né? Ó. Então, aí você pode escolher uma e colocar lá. Tá? Esse aqui são imagens que são gratuitas para você poder baixar. Então, eu pegar essa aqui, por exemplo, que é o pássaro. Aí, pessoal, aqui quando eu cliquei, aqui do lado direito aqui, ele faz o download. Esse download que ele está falando para você fazer é da parte gratuita. Se você for pegar as outras aqui, é parte paga, tá? Então, você faz download, né? Espera ele fazer o download aqui, ó. Abre a pastinha. E aí você pega essa imagem, né? Você pode ir lá recortar daqui, no meu caso aqui, e eu vou colocar lá dentro da nossa pastinha de imagens. Projeto, pastinha de imagens. Eu vou jogar lá dentro. Tá? Aí eu vou mudar o nome da imagem, tá? Só para a gente poder trabalhar. Então, botão direito do mouse, né? E aí eu vou dar renomear para mudar o nome da imagem. Então, vou chamar de pássaro. Seguindo a regra da web, eu coloco ele com letra minúscula, tá? Sem espaço, sem caractere especial, né? Para poder favorecer aí a nossa programação. Tá?
E aí eu posso também pegar aqui, lá do Equals, por exemplo, vou pegar aqui, pássaro, só para... Aqui, pessoal, são ícones, né? Do tipo PNG, SVG e tal, né? Então, ele tem também a parte gratuita, né? Então, por exemplo, né? Vou pegar essa daqui, esse pássaro aqui, né? Vou dar um close aqui, ele vai abrir. Aqui, ó, eu tenho o PNG, eu tenho o ícone. O que nós vamos escolher é sempre PNG, tá? O ícone é só para Visual Studio, esses outros itens aí. Então, aqui ele tem o tamanho, né? Em pixel, que é a menor unidade aí. Então, por exemplo, vou escolher trabalhar com 96. Aí faço o download, aí espero, vai carregar lá. Carregou aqui, ó. Vou clicar na pastinha, vou recortar ele aqui. Agora vou com a tecla de atalho, né? Cliquei em cima, Ctrl X. Aí vou lá na pastinha, nossa lá, e vou jogar na imagem. Ctrl V, né? E vou mudar o nome. Ao invés de usar o botão direito do mouse, vou pressionar F2, né? E aí só vou tirar aqui, vou deixar aqui, ó, Angry Birds, né? Vou deixar vou deixar assim. Então eu tenho uma imagem .png e uma imagem SVG. Uma dica que eu dou aqui, né, é tomar cuidado sempre no nome da imagem para você poder estar sabendo aí onde que está. Tá? Então agora vamos na nossa página web e vamos identificar lá e colocar a imagem. Então, por exemplo, nossas imagens já estão aqui, ó. Vendo aqui, ó, na pastinha. Se eu clicar, tá aqui, ó, as duas imagens, né? E essas imagens, pessoal, você trabalhando com o VS Code, ele vai identificar o endereço se você for colocar a imagem. Tá? Então, exemplo aqui, ó, eu vou tirar esses dois itens aqui, vou colocar aqui um título, H2, né? Aqui, H2, inserindo imagens. Lembra que aqui é um título, né? E aí eu vou colocar a tag img, e ele já dá o src ali. Aí, pessoal, aqui no nosso dado 3school aqui, está dizendo os atributos de referência, e lá embaixo, né, aqui, ó, que é importante, as maneiras que você usa o src, ó. Né, não? Então, eu tenho um endereço absoluto e um endereço relativo, tá? Então, nós vamos ver esses dois agora, tá bom? Então, um, uma URL, que é URL, né? Se tiver dúvida aí também, ó, tem URL, dá um enter aqui, ó, a sigla URL, tá vendo? Ó? É Uniform Resource Location, quer dizer, endereço uniforme de localização. Né? Ela um endereço que você tem, não sei se é só eletrônico, né? Mas é um endereço que você tem para localizar o recurso que você vai disponibilizar. A imagem é um recurso, tá? Então, ele chama de URL aqui, mas a gente coloca a sigla de endereço para ficar mais fácil. Vamos lá. Então, no, no VS Code, ele já coloca aqui, a hora que eu coloco aqui a imagem, ó, a hora que eu coloco o i, ele automaticamente encontra a pastinha da imagem, tá vendo? Então, ele encontra a pastinha da imagem. Então, ele já encontra o endereço. Só dá Enter, e aí já encontra também o que tem dentro da pasta, que ele pode enxergar. PNG, JPG, SVG, JPEG, né, BMP. Então, você coloca aí, né, só ICO que ele não enxerga, ponto .ico, que é a extensão do arquivo aqui. Então, coloco lá o pássaro e eu coloco aqui
imagem de pássaro. Pronto. Aí vou lá na minha web, né? E eu vou dar F5. Olha lá a imagem. Tá vendo? E a imagem apareceu grande, claro, que nós temos que depois redimensionar ela na sua largura e na sua altura, de acordo com o projeto que nós vamos estar fazendo. Tá? Então, bem tranquilo aí colocar a imagem, tá vendo? Se eu por um acaso errar aqui, por exemplo, eu coloquei a imagem de parse, né? Vou salvar F5. Olha quem aparece ali, ó. Imagem pássaro, tá vendo? Então, o nome que aparece aqui é o nome que está aqui no Alt, né? Então, é isso que a gente vai ter que entender na hora que for colocar lá, né? Vamos lá. Vamos colocar a próxima imagem, né? Então, colocar a próxima imagem. IMG, Enter. De novo, aqui a pastinha de imagens. E aí, vamos colocar aqui o Bird Angry Birds. E aí, colocar aqui, né? Imagem Angry Birds. Aí pode ser separado direitinho, como ele vai ler lá. Então, não esquece nunca, pessoal, de salvar, né? Quando aparecer a bolinha aqui, eu vou dar um exemplo, ó. Apareceu a bolinha aqui, né? Eu tenho que salvar ele. Ctrl S, salvo. Ó, file, save, tá vendo? File, save, Ctrl S, tá vendo? Ah, professor, tem alguma ferramenta para deixar salvando automático? Eu prefiro não usar essas ferramentas porque você fica viciado, né? O viciado aí e não consegue fazer o processo aí de salvamento quando precisar sozinho, né? Então, o ideal é que deixe assim, tá? Então, ó, apareceu lá o Angry Birds e eu vou arrumar aquela imagem, né? Colocar aqui pássaro, direitinho, né? Vou lá, agora sim, ó, a imagem está aqui do lado. Vocês viram aqui que uma coisinha diferente, né? Ó, eu usar a tag de título, parágrafo, usar a tag aqui de link, usar a tag de H2, tá vendo? Ele pula a linha. Aqui a imagem ficou uma do lado da outra, tá vendo? Porque essa tag, ela não é uma tag que, que pula a linha. Então, eu preciso organizar essa estrutura aí. Então, como é que eu faço? Colocar aqui o BR no meio. Aí o BR vai pular a linha lá. Tá vendo? Agora a imagem está lá embaixo. Tá vendo? Não é dessa forma que a gente faz, tá? Ensina o BR para todo lugar. A gente vai usar depois as configurações, né? Através de comandos, né? Para ficar mais fácil aí. Então, ó, vamos fazer então um exemplo aqui, ó, de imagem absoluta, tá vendo? Ele está dando um endereço de web para pegar essa estrutura. E a imagem relativa, tá vendo? Eu estou usando uma pasta interna dentro do meu sistema. Então, aqui eu estou dando o endereço completo, quer dizer, o endereço absoluto, e aqui eu estou dando o endereço que ele vai estar em um local. Se eu tirar essa pasta aqui, de imagem aqui dentro, perde tudo, né? Não consigo acessar essas imagens, né? Então, tenho que ficar bem esperto aí na hora de estar colocando essas imagens utilizando essas tags assim, né? Então, aqui está um exemplo, né? Aqui ele fala o atributo alt, né? Que é o motivo para der algum problema, você tem um leitor de tela que ele lê esse conteúdo, tá? Então, aqui ele está fazendo essa leitura, né? É, bom,
Se eu quiser ver mais sobre imagens, aqui ele até deixou o capítulo da imagem aqui, vou dar uma olhada aqui, que é até melhor para vocês poderem entender, né? Então, de um link inicial, ele pula para outro aqui. É só se tratando da imagem, tá? Então, só para a gente poder estar focado aqui na imagem, né? Então, as imagens podem melhorar o design e a aparência da página web, tá vendo? Então, tem aqui alguns exemplos de imagem, né? Então, tá aqui, né? E a sintaxe básica da imagem é o MG, né? O SRC especifica o caminho da imagem e o Alt aí é um texto alternativo, tá? Então, é o texto que você vai usar para você poder especificar. Então, aqui ele está falando aqui aquilo que eu já acabei de dizer, né? Caso a imagem dê um problema, ele mostra aí o texto alternativo, tá? Que é o atributo Alt aí. É isso que ele está mostrando aqui. Eu vim para cá porque eu posso mostrar para vocês aqui a parte legal aí, né? É onde eu posso mudar a largura e a altura da minha imagem, tá? Então, para eu mudar a largura e a altura da imagem, vou puxar aqui, eu vou usar um atributo dentro dessa estrutura que é chamado style. Ó. Eu vou voltar a falar para vocês desse atributo style aqui, que ele vai ser muito utilizado por nós no CSS, né? Não é assim também que a gente coloca uma largura, uma altura definida, né? Mas aqui para a gente poder saber, né? Tem várias propriedades aqui que a gente pode usar, tá? Então, uma delas é a largura, né? Então, a largura, ela pode ser colocada aí em pixels, centímetros, né? Porcentagem, a gente vai ver depois aí, tá? É só para a gente poder brincar um pouco agora, para você poder entender, tá? Então, eu tenho a largura e a altura. Então, por exemplo, vou colocar aqui que essa imagem, ela vai ter, sei lá, 50 pixels, né? Por aí, ponto e vírgula, né? Por 50 pixels. Tá? Olha só, pessoal, eu vou explicar isso aqui de novo para vocês com mais cuidado depois, mas olha só, eu coloquei a propriedade, né? Style, abriu e fechou aspas duplas, e aqui dentro, ó, eu coloco outra propriedade e o valor, né? Ó, outra propriedade, dois pontos, valor, ponto e vírgula, outra propriedade, dois pontos, valor, ponto e vírgula. Isso aqui vocês vão aprender já já sobre estilo. De novo, é só para você poder entender como é que fica o tamanho dessa imagem dentro da minha estrutura. Olha a imagem como é que ficou, o tamanho dela, né? Então a gente pode melhorar aqui, né? Colocar, sei lá, 350 pixels por 350 pixels. Tá? Vamos lá, ó, a imagem ficou melhor aí na visualização. Um outro detalhe importante em relação à imagem que você vai colocar é que quanto maior a imagem, melhor para a gente poder diminuir, né? Porque ele não quebra os pixels, né? Ou fica desfocado. Isso que é chamado de estourar pixels, quebrar os pixels. Vamos fazer um exemplo aqui no Angry Birds, né? Style, colocar lá a largura dele, vamos colocar uma largura assim, 350 pixels para ver como é que vai ficar, né? Ponto e vírgula, a largura dele, a altura dele, né? 350 pixels. Fica bem grande aí, né? Vamos ver como é que ele vai ficar. Olha só, ele fica, já começa a ficar desfocado, né? Ele perde porque ele é pequeno, quer ficar grande, né? Aqui, ó, ele já fica, tá vendo? Ó? A imagem pequena, ela não perde o foco. Tá vendo aqui, ó, começando a perder o foco do, né, que nós chamamos de resolução aí. Isso é um problema. Porque imagina você carregar uma imagem dessa aqui para o seu usuário, seu cliente, estar visualizando lá na hora que
que você tiver com o seu produto sendo demonstrado, né? Tem que tomar muito cuidado lá, né? Então, aqui eu vou deixar lá, né, 50 pixels por 50 pixels. Ele vai estar menor do que o tamanho dele, também menorzinho ali, né? Mas ele pode perceber que eu estou aumentando aqui a página, ó, ele não perdeu o foco, tá vendo? Então, vou voltar aqui e vou deixar ele sem um tamanho, porque ele está no tamanho específico dele lá. Mas, bom, vou deixar aqui, colocar aqui 72 por 72, que foi, se eu não me engano, esse o tamanho que eu peguei lá, né? Então, ó, esse é um jeito de eu colocar um tamanho na imagem. Então, eu tenho aqui agora, o que nós estamos vendo hoje, 3 propriedades. Ó. Então, ó, na, na, na tag, né, no elemento, no componente imagem, eu tenho src, eu tenho alt, eu tenho style. Eu posso colocar quantas propriedades forem necessárias para eu poder criar o meu projeto. Tá? Então, eu posso colocar qualquer um deles aí. Tá? Dessa parte aqui da imagem, é isso que eu vou deixar aqui, tá? Só para você poder entender. Eu não vou chegar muito a fundo aqui, porque senão a gente vai sair fora do conteúdo que nós estamos trabalhando, que são os atributos aqui, tá bom? Então, da imagem, é esse item que eu vou estar mostrando agora, tá bom? Então, ele mostrou também aqui, né, que eu acabei de falar do atributo style, ele colocou também no P, tá vendo? Então, ele usou aqui o estilo para cor. Vamos lá. Vou pegar aqui nesse P, vou colocar uma propriedade aqui, tá? Style. E aí ele colocou color, e aí eu vou colocar uma cor lá. Então, eu vou colocar essa aqui, tá? Ctrl S. Vou lá na minha imagem, F5, ó lá, mudou a cor, tá? Então, o que nós temos que focar, pessoal, aqui? Não é no atributo style e tal. É que, é, entender aqui, eu tenho um atributo, eu tenho uma tag, eu tenho um elemento, né? Eu tenho aí, né, um elemento, e aqui eu tenho uma propriedade, e essa propriedade tem um valor, tá? Que está sendo aplicado nessa tag aqui, tá? Eu posso fazer isso com qualquer tag que tenha conteúdo dentro, tá? Então é isso que nós temos que focar aqui. Ah, professor, já fiz um curso de HTML, então eu estou entendendo aqui, pessoal, que eu estou indo pela base, tá? Bem, bem lá embaixo mesmo, para vocês poderem entender. Outro atributo que eu tenho é o language, que eu acabei de falar, né? Que ele é usado para auxiliar nos buscadores, né? Principalmente para saber onde você está, né? Qual que é o país. No caso aqui tá em inglês, né? Então, o código language vai determinar o idioma e os caracteres que são acentuados lá dentro, né? Então, aqui ele está usando o language, né? Com o idioma inglês, né? Traço S. Então, tem aqui o código do idioma, tá aqui, ó. Essa tag que ele colocou aqui, ó. Umas ISOs, ó. Então, todas elas estão aqui. No caso aqui do Brasil, né? Tá no P, português Brasil. Não, português, não, PT. E aí você coloca também lá esse código aqui. E também tem o código da linguagem, código do país. Ó. Tá aqui, ó. Vendo? Então, aqui ele fala o código do país. No caso aqui, Brasil, tá vendo? Então, tem o código da linguagem que eu vou usar e o código do país que eu vou usar dentro da minha estrutura. Tá? Eu não vou colocar tag aqui, né?
porque a reunião ela some aqui, então não vou colocar vários links para vocês aqui, porque eu já coloquei vários. Vai ficar a gravação aqui e depois aqui no exercício eu posso colocar alguma coisa para vocês. Então vamos lá, vamos retornar lá. Voltando aí então aos atributos ainda, eu tenho ó, atributo P, eu tenho title também, tá vendo? Um título ao parágrafo, né? Então sugerimos sempre que os atributos em letra minúscula. Então é ideal fazer isso. Aqui no href, tá vendo? Eu tenho a página web que eu posso colocar. E ele disse que fazer isso aqui, ó, né, com A é ruim, né? Colocar lá o atributo, né, sem tá mostrando a estrutura, né? Sem usar as aspas, tá vendo? Parece que não está perceptível, né? Mas tá faltando aspas aqui, ó. Olha aqui as aspas. Tá vendo? É isso que está dizendo que tem que ser colocado. Mas as tags automaticamente já fazem isso, né? Se você vier aqui colocar uma tag de P, por exemplo, né? Até melhor, né? IMG, ele já coloca as aspas nas propriedades, né? Se vier aqui colocar uma propriedade if aqui, ó, já faz, né? Ó, ele também já faz, ó. Então, ele já te dá a possibilidade de fazer assim, né? O VS Code deixa você errar menos, né? Bom, aí eu tenho atributos de aspas simples e aspas duplas. Quando você quiser colocar aspas duplas em alguém, realmente por ter aspas duplas, você coloca as aspas simples fora, né? E assim vice-versa, ó. Se eu quiser colocar aspas simples em alguma coisa, eu coloco as aspas duplas depois das aspas simples. Aí tem o resumo das tags que vocês viram. href, né? src, os atributos, né? O alt, style, language e o title que vocês viram aí. Essa parte dos atributos. Então, vamos para o próximo. Cabeçalho. Cabeçalho são os H1. Ó, H1, H2, H3, H4, H5, H6. Os cabeçalhos, eles são títulos e subtítulos. Pessoal, quando a gente estiver trabalhando com a web semântica, isso aqui vai ser muito importante, porque dentro de uma web semântica, eu só posso ter um título. Isso faz com que você trabalhe a parte de HTML mais adequada e seu site começa a subir de nível na hora da pesquisa, porque está seguindo a semântica HTML, né? Então isso é importante você saber, tá? Então, ó, eu tenho os títulos de H1 H6, já mostrei para vocês, tá vendo? Isso aqui eu mostrei para vocês na primeira aula, tá? Então, se eu tiver um título da minha página web, o ideal é que não tenha mais outro título de H1, que eu tenha H2, H3, H4, tá? Que aí define quem é, né? Então, olha só, alguns itens importantes aí, tá vendo? Os mecanismos de busca usam títulos para indexar a estrutura do conteúdo da sua página web. Por isso que a gente deixa H1, né? Os usuários geralmente, né, folheiam as páginas pelos títulos. Quando você tiver numa página, você tem um título, você vai para outra, tem outro título e assim vai. Então, é importante mostrar, né, títulos para mostrar a estrutura do seu documento, né? Então, é importante fazer isso. Ok? Então, eu tenho lá H1, que é o título maior. Se você quiser deixar ele maior ainda, aí você coloca ele usando um estilo, né? Então, ele usou aqui, por exemplo, H1, né? E aqui dentro, por exemplo, ó, outro título. Vou colocar aqui, outro título. Aí eu vou colocar aqui um style, né? Dentro, a gente já usou, ó, style. Eu vou colocar aqui font size, colocar aqui, sei lá, 18 pixels. Estou usando o estilo aqui de novo, pessoal. Já já a gente
Vai chegar aí, tá? Olha lá. É que eu diminuí o título em relação ao título base que ele é. Né? Aí eu vou colocar maior aí para deixar ele mais visível, né? Vou colocar ele maior. Vou colocar, né, uns 38 pixels, só para ver como é que vai ficar. Né? Ó. Aí ficou maior do que aquele. Se você mudar esse estilo, né, você quer mais destaque para o título. Só que nessa página eu tenho dois títulos, GH1. Depois a gente vai entender como é que a gente observa o código, né? Para a gente poder entender a estrutura dele, né? Vamos lá. Então, aqui ele está dando um exemplo, alguns exemplos de referência de tag, né, que a gente tem. E vamos lá. Os parágrafos, mostrei para vocês, ó. Então, um parágrafo sempre começa uma nova linha, geralmente em bloco de texto. Olha lá o P de parágrafo. O P, pessoal, não tem problema de você usar, né? Na hora que você for colocar uma estrutura, você pode usar o P onde você quiser. Então, por exemplo, nós temos, pessoal, se você não souber digitar algum texto, na hora que você estiver estruturando sua página, nós temos o que nós chamamos de gerador de Lero-Lero, que é gerador de conteúdo para as nossas páginas. Na hora que a gente vai colocar, quem não sabe o conteúdo, né, que o cliente não passou ainda. Então, eu tenho aqui, ó, gerador de Lero-Lero. Né? Eu tenho aqui um gerador de Lero-Lero, que esse aqui é o Lero-Lero mesmo, ó. Tá vendo? Então, cada vez que eu clicar aqui no gerador de frase, ó, ele vai gerar uma frase diferente. Ó. Tá vendo? Aí você vem aqui, copia e cola na sua página. Então, por exemplo, vou colocar aqui um P, ó, parágrafo. Tá? Aí eu dou aqui Ctrl V, ele cola lá. Né? Ele criou bem grandão, não tem problema. Tá? Vou lá na minha página web, no F5, ó, ele criou um parágrafo ali embaixo. Ó, tá vendo? Então, ele criou um parágrafo lá. Se eu vier aqui no gerador de elevador, clicar aqui, ele gera outra frase. Aí você dá Ctrl C, vai lá, coloca um P, Ctrl V, né, Ctrl S lá, e F5 de novo, já gerou outra. O que importa aqui? Tá vendo que o P ele começa, termina e pula a linha, tá vendo? Começa, termina e pula a linha. Tá? Qual que é outro gerador de conteúdo? Né? A gente tem o Lorem Y, ó, Lorem Y, ó, gerador de conteúdo. Ele também é um gerador de conteúdo. Tá? Se você quiser usar aí, você clica aqui, ele fala o seguinte, ó, o que é tal, aí você fala quantos parágrafos, quantas palavras, quantos bytes, quantas listas você quer. Por exemplo, eu quero um parágrafo só. Né? Digito gerar, aí ele gera um parágrafo inteiro aqui, ó, tá vendo? Com 112 palavras. Você pode ser mais específico, né? Por exemplo, eu quero 10 palavras só. Gerar, aí ele gera aqui, né, 10 palavras, tá vendo? Você pode colocar lá. É um gerador de conteúdo, né? Se você quiser aqui parágrafo, ele gerou, você pega ali, você vai lá no seu projeto, coloca lá P, exemplo, P, Ctrl V. Tá vendo? Quando eu faço isso, o P fica no final, dependendo do tamanho do conteúdo. Tá? Aí ele vai lá e vai gerar o conteúdo ali, ó. F5. Tá vendo? Gerou o conteúdo. É claro, pessoal, tem como a gente mudar a fonte, o tipo da fonte, o estilo, a gente vai ver tudo isso, né? E o que tem a ver, pessoal? Por que eu gero conteúdo? É porque quando eu vou criar uma página, eu não tenho conteúdo ainda do meu cliente. Então eu preciso colocar alguma coisa ali para fazer um teste se aqueles textos vão caber, né? Então, serve para isso. Eu vou fazer isso aqui, ó. Não queria fazer, mas vou fazer. Vou colocar aqui o gerador de Lero Lero. Vou colocar aqui nossa página.
Fica aqui, gerador de conteúdo. Né? Vou ver. O Lero Lero e o Lore Y. Né? Dois geradores de conteúdo. Né? Então, postar aqui, tá lá. Então, para que nós possamos fazer um trabalho mais substancial, na hora que eu tenho cliente, eu faço isso aí. Tá? É, muito cuidado, pessoal, nas imagens, né? Quando você for colocar lá, por conta das leis, né? Que uma imagem que não é sua, uma vez você colocando, se você ganhar dinheiro com isso aí, principalmente, né, você vai ter problema na hora de fazer, né, fazer a inserção, alguma coisa desse conteúdo aí, tá? Então, tomar muito cuidado. Tá? Então, vamos voltar lá. Então, tem alguns parágrafos aqui que eles mostraram, tá vendo? Eu posso pular a linha e colocar no final, não tem problema, né? Posso colocar aqui, não tem problema. Então, a única coisa que eu digo é assim, por que que eu deixei na linha inteira aqui? Porque ainda eu não tem problema, né? Você ir até o fim lá. Mas depois você vai formatando no meio, né? Enter aqui não funciona para nada. Se você vier aqui e der vários enter aqui, ó, não vai funcionar. Se chegar aqui na sua página que você criou, esse enter não vai funcionar de maneira alguma. Deixa eu pegar aqui, ó. F5 aqui, ó, não vai funcionar nada. Então, perder tempo, tá? Então, deixar ele do jeito que está aqui, pode depois você trabalhando com conteúdo normal. Não vai mudar nada, tá? Então, aqui, ó, deixar em 100, não vai mudar nada. Vamos lá. Aqui está dizendo, então, ó, que eu tenho como quebrar conteúdo, né, do P, colocando BR, como eu já mostrei para vocês, e como eu colocar a linha, né, que é o HR. Né? O HR vai fazer uma quebra de linha, né? Por exemplo, eu quero colocar aqui um HR. Já é. Ele é uma tag também daquele mesmo estilo, né? Ele faz uma linha do seu conteúdo. Só isso que ele faz. Tá? De repente, você quer colocar uma linha, você pode colocar lá. Ah, professor, eu queria colocar uma linha mais espessa, né? Isso aí, vocês vão aprender usando estilo. Também não é assim que nós fazemos, né? Colocando linha lá. Tá? A gente vai deixar uma espessura maior, estilo da linha, usando estilos, né? Que a gente vai ver já já. Então, tem um poema aqui, tá vendo? Que ele colocou, e aí não fez nada. Eu tenho uma outra forma de trabalhar. Esse elemento aqui, pessoal, vocês vão usar muito lá no PHP, lá no segundo módulo, né? Que é o elemento pré. O elemento pré, ele define um texto pré-formatado. Então, o texto que estiver dentro do pré, esse elemento exibe uma fonte de largura fixa, né? Então, normalmente é o Corrier News, né? E preserva a quebra de linha. Então, olha só. Vamos fazer um exemplo aqui no nosso texto que a gente colocou aqui. Pedir para gerar no gerador de conteúdo. Então, vou pegar aqui, colocar aqui gerador de conteúdo. Vou gerar lá. Peguei isso aqui, você. Só que agora eu vou colocar ele no elemento pré. Pré. Vou colocar lá dentro, Ctrl V, Ctrl S. Vamos ver como é que ele vai ficar. Né? Da F5 lá, olha a fonte como já mudou. Né? E se eu der Enter dentro dele? Então vamos lá. Então, vou vir aqui, tal, preferência, tal. Chega aqui, dá um Enter. Né? Estabelecido posições. Acho que eu vou dar mais um Enter aqui, que aí já dá para ficar mais próximo do conteúdo aí. Ó.
estabelecidos nos órgãos. Ctrl S. Agora eu vou lá, F5. Olha só. Ele fez uma pré-formatação do conteúdo. Então é aqui, ó. Vou dar um delete aqui, vou dar um enter. E vou dar um enter aqui também, para ele ficar no mesmo estilo. Ó. Aí ficou pré-formatado com Courier New em uma estrutura aí, né? Então, eu posso usar o elemento pré para isso, tá? Aí tem algumas referências aqui que são legais, ó, tá vendo? De tag. O P define um parágrafo por a linha. O HR ele define a linha e pula a linha, né? O BR só insere um break, né? Pula a linha e mais nada. E o pré ele define um item pré-definido aí, né? Aqui também tem uma lista de tags pré-definidas. Então, vamos lá. Aqui tem um monte, ó. Isso aqui é muito legal. Vou pegar esse aqui e vou colocar no nossa conversa ali. Vou colocar aqui. Vou iniciar uma conversa aqui e colocar, né, elementos pré-definidos. Vou colocar aqui, ó, HTML, referência de elementos. Referência de elementos. Mais fácil de ver aí. Aí são as referências de elementos. Tem vários, ó, tá vendo? Então aqui ele faz um comentário. Professor, faz um comentário. Tá aqui, ó. Né? Doctype define documento. O A define hiperlink. Esses outros a gente vai ver, né? Ó. O body aqui, ó, define, né, o documento texto. BR define o break. Tá? Que a gente viu aí. Você viu que tem vários, né? Ó, tem vários outros que a gente vai estar trabalhando. O HR aqui, ó, a gente viu hoje, define uma linha, tá? Meta, né, que a gente fez hoje, né? O P de parágrafo, pré-formatado, né? E vocês viram aí o style, né? Eu defini o estilo, né? E aí vocês podem perceber que tem vários aí. Aqui, pessoal, é bom você vir aqui, ter essa base, para você saber quais são as tags que nós podemos usar. Tem alguns aqui que agora estão em vermelhinho, tá vendo? Ó, não suportado, não suportado, não suportado. Quer dizer que já está em processo de deprecate, tá? Então a gente tem aí alguns itens aí, tá? Bom, em relação às tags, né, nós vimos aqui e aí nós temos os estilos, mas eu não vou chegar aqui no estilo, a gente vai fazer isso na próxima aula. Então a gente vai parar aqui nas partes de parágrafo, onde nós vimos aqui hoje, né, os elementos básicos, atributos e cabeçalho e parágrafo. E aí na próxima aula a gente continua a fazer, trabalha com estilo, né? Que a gente tem estilo na página, estilo no arquivo, estilo na própria, no próprio tag. A gente trabalha com mais detalhe aí, tá? Eu vou depois passar na quarta-feira uma atividade, né? De novo, aí, como nós fizemos na aula de agora. Eu estou passando conteúdo, como vocês viram, de forma bem assim tranquila, para vocês poderem fazer ou na sua casa ou na sala de aula. Aí fica mais adequado para você fazer, né? Uma coisa importante, pessoal, é que teve muita gente que não fez a atividade. Pessoal, para constar que você tá na sala de aula, que você está fazendo essa aula, você precisa fazer atividade, tá? E também uma coisa importante, né? É você que está fazendo em dupla, né? Então, você que está fazendo em dupla, não esquece de que de cada dupla, um integrante da dupla tem que inserir o mesmo projeto.
Então, a Maria foi lá e fez junto com o João. Então, mesmo documento, a Maria insere no link dela e o João insere no link dele. Tá? Então, vocês têm que fazer a inserção dos itens desse jeito aí, tá bom? Ok, então, nós ficamos por aqui hoje, né? E qualquer dúvida, vou estar essa semana na ETEC de novo, né? E tiver alguma sugestão, ó, o professor está indo muito lento, dá para ir mais rápido, a gente faz, não tem problema, né? Mas a ideia é não prejudicar ninguém aí na hora de fazer o conteúdo, tá bom? Então, aí até a próxima aula, fiquem bem e tchau, pessoal, até já.